Olá, eu sou o pastor Daniel Reis e você está na quarta aula do curso Primeiros Passos. Primeiros Passos é só o nome, porque você já deu para perceber que nós estamos falando aqui de coisa séria, de muita profundidade. Já falamos sobre a fé que vence o mundo, salvação, uma questão de escolha. E na última aula nós falamos sobre os frutos da justificação. Meu Deus, esse é um conteúdo muito profundo e eu espero que esse curso esteja sendo uma bênção na sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Então nós vamos hoje para a nossa quarta aula. Nessa aula nós vamos fechar a primeira parte do nosso curso, que nós denominamos como sendo a parte conceitual, porque falamos sobre conceitos de fé, de salvação, e hoje nós vamos falar sobre o conceito do poder. É isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar aqui a ideia do poder de Deus. É claro, eu não sou aqui, não seria arrogante ao ponto de achar que eu já sei de tudo ou que eu posso traduzir aqui para vocês a ideia do poder de Deus, como na verdade o poder é poder, né? Então, nós vamos aqui meditar no que a palavra do Senhor diz. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir que você feche seus olhos e que você coloque a sua mão no coração e vamos orar e falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, a tua obra nesta aula, Pai. Que o Senhor possa nos dar graça para meditar na tua palavra e principalmente nesta aula que vamos falar sobre o teu poder. Pai querido, nos dê a inspiração, nos dê a revelação, nos dê, Pai amado, o poder para ministrar e também sermos ministrados pelo seu Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. E que cada coração que agora está assistindo essa aula, estudando essa matéria, que seja iluminado pelo teu poder de revelação, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então vamos iniciar aqui a nossa primeiro slide, como sempre leva o tema, né, da nossa aula. E esse tema aqui é o poder que nos transforma. Não é simplesmente o poder de Deus. Nós temos aqui um propósito em compreender a ideia do poder. O poder de Deus, ele, em primeiro lugar, ele precisa me transformar. Às vezes a gente pensa no poder simplesmente na ideia de que é algo de uma manifestação gloriosa, de uma revelação, de algo. Não, nós estamos aqui para entender, a princípio, em primeiro momento, que o poder ele precisa me transformar. Então, esse é o objetivo principal desta aula, o poder que nos transforma. Aqui o nosso texto base fica em Mateus capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui o próprio Senhor Jesus, ele já traz uma palavra aqui contundente acerca disso. Ele associa o poder ao conhecimento das Escrituras. Ele fala, olha, vocês não conhecem, vocês estão errando por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se foi Jesus que disse, meu irmão, então eu e você precisamos nos atentar ainda mais em conhecer as Escrituras e conhecer também o poder de Deus. Nós temos aqui, a título de introdução, uma ideia que é importante nós falarmos, que conhecer o poder de Deus pela experiência e não pelas Escrituras pode conduzir ao erro, né? Então, nós temos aqui o exemplo de Samaria, que nós vamos aqui ler o texto. Em Samaria, muitos erraram, né, por reconhecer um poder que não era o verdadeiro poder de Deus, né? Então o poder ele precisa ser não somente experimentado a partir de uma experiência pessoal com o poder, mas você precisa conhecer através, né, das Escrituras, porque, irmãos, a palavra do Senhor ela é o centro da nossa fé.
A palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, eu preciso me sujeitar às Escrituras, ainda que esteja falando sobre questões tão complexas como essa do poder de Deus. Então, vamos lá ver agora o que aconteceu em Samaria. Atos capítulo 8, versículo 9 e 10 diz assim: Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica. Então, olha aqui, até coloquei aqui entre colchetes, né? Feitiçaria. Ele estava exercendo feitiçaria, artes mágicas, fazendo pasmar o povo de Samaria e dizendo ser ele uma grande personalidade, uma grande personagem, e ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Olha que interessante essa passagem bíblica do que aconteceu em Samaria. Em Samaria tinha esse homem chamado Simão, que a Bíblia traz essa clareza de falar, olha, esse certo Simão, ele praticava, ele vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, ou seja, ele estava ali fazendo feitiçaria. Nós sabemos que desde os primórdios, quando Moisés chegou diante dos magos de Faraó e ele ali lançou a sua vara e essa vara se transformou em serpente, os magos de Faraó fizeram também a mesma coisa. Então, a feitiçaria é uma prática que muitas pessoas seguem e estão servindo ao diabo, muitas vezes até sem saber onde é a fonte do poder, Então nós sabemos a fonte do nosso poder é Jesus, é a palavra de Deus. Então lá em Samaria eles olhavam para esse homem chamado Simão e falavam, olha, esse é o poder de Deus, e que se chama grande, ainda atribuía grandeza àquilo que Simão fazia, que era arte mágica, feitiçaria. Primeiro, eu quero aqui falar sobre... Na verdade, nós vamos dividir essa nossa aula em duas partes. Nós vamos falar a primeira parte sobre o poder que não depende de mim. Então, esse poder que não depende de mim. Às vezes nós, pentecostais, e eu sou pentecostal, nós somos às vezes um pouco julgados erroneamente pelos nossos irmãos mais tradicionais, conhecidos como cessacionistas, Eles acreditam que os dons cessaram. E eles dizem assim, não, Deus continua fazendo milagre, mas ele faz na hora que ele quer, do jeito que ele quer. É fato, isso é uma verdade, eu creio nisso. Deus é que opera em nós os dons espirituais. Eu não vou poder operar nada pela minha própria vontade. Então, esse aqui é um ponto que abre aqui o nosso estudo sobre o poder de Deus. Existe um poder que não depende de mim. Ou seja, ele não pode ser ligado ou desligado. Não é um botão que eu aperto ou uma oração mágica que eu vou ali proferir e aquela oração vai startar esse poder. Não. Existe um poder que não depende de mim. O primeiro poder que não depende de mim é o poder da salvação, O poder da salvação. Falar de poder, pastor, mas você não vai falar sobre os dons, sobre os milagres? Sim, vou falar, calma, fica calmo que vai chegar lá. Mas a primeira nuance sobre o poder de Deus que eu preciso aqui falar para você, irmão e minha irmã, é sobre o poder da salvação. Porque não existe um poder mais glorioso do que esse. Uma pessoa que estava condenada a ir para o inferno, uma pessoa que estava condenada, estava destinada à condenação eterna, simplesmente a sua história, o seu destino eterno é mudado pelo poder da salvação. Então o primeiro texto aqui é Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa a nos mostrar que o evangelho
ele é o poder de Deus, né? Aí você pode falar assim para mim, mas pastor, o que é o evangelho, né? Irmãos, a palavra evangelho vem do grego euangelion, né? Essa palavra euangelion, ele significa boas notícias, boas novas. Então talvez você nunca tenha feito um curso de teologia, talvez esse curso Primeiros Passos está sendo a primeira vez que você está tendo contato com uma matéria, um ensino bíblico um pouco mais detalhado, e você pode falar assim, pastor, eu não sei dizer o evangelho. O que é essas boas notícias, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela é tão profunda, mas tão profunda, que os maiores teólogos da história viveram, morreram, viverão e morrerão e não conseguirão descortinar toda a sua verdade, toda a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela penetra na alma e divide alma e espírito. Porém, a palavra do Senhor, ela é tão simples a sua mensagem, que uma criança é capaz de entender a sua mensagem. Então, se você me perguntar, pastor, o que é o evangelho? O evangelho é Jesus. O evangelho é o Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu no nosso lugar, foi para a cruz num sacrifício substitutivo, ou seja, aquele sacrifício era para mim. Eu deveria ser condenado à morte, mas ele foi no meu lugar, ele pagou o preço. Então esse é o evangelho. O evangelho é a notícia que um pecador, ele pode novamente ser conectado a Deus, ele pode ser reconciliado a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho. Essa é a mensagem do evangelho. E se você for mais pentecostal, assembleano, você vai dizer assim, porque as boas novas é Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo. Essas são as boas novas do evangelho e eu não preciso de mais nada. E quando eu comecei a me aventurar nas línguas originais, no grego, no Novo Testamento, principalmente no hebraico, eu sou sou um pouco fraquinho, ainda não sou alfabetizado no hebraico. No grego eu já, pelo menos, consigo desenrolar um pouco, mas aqui eu comecei a pesquisar essa palavra poder. Esse foi o meu primeiro estudo grego, esse meu primeiro estudo sobre palavras gregas do Novo Testamento. E essa palavra poder aparece aqui nesse texto. Esse foi o primeiro versículo. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí eu abri o Novo Testamento em grego para tentar entender o que essa palavra poder é no seu original. E aí eu me deparei com essa grafia que você está vendo aí na tela, que é a palavra dinamis, tá? Alguns vão falar dunamis. Tá errado, pastor, falar dunamis? Errado não está. Mas o certo é falar dinamis. Por quê? Porque essa letra, segunda letra que parece um U, na verdade ela é a letra Y, né? Ela é meia som de I, meia som de U. Então quando ela está entre duas vogais, quando ela acompanha um ditongo, quando ela acompanha uma vogal, então ela tem o som de U. Quando ela está sozinha, sem nenhuma vogal, ela tem o som de I, que é o nosso caso dessa palavra dinamis, tá bom? Então, só um parênteses aqui, não é aula de grego, pode ficar tranquilo, mas o dinamis é a palavra poder. Então vamos aqui tentar entender um pouquinho melhor o que significa essa palavra. Essa palavra dinamis, no dicionário grego, né, no nosso léxico, que nós chamamos de léxico, ele tem esse seguinte significado: poder inerente, poder que reside numa coisa e pela virtude da sua própria natureza. Então, essa palavra dinamis é um poder que reside em algo pela sua própria natureza, pela virtude da sua própria natureza. Ou seja, quando eu leio Romanos 1,16, que nós lemos agora, que fala que o evangelho, ele é o poder de Deus, então, pera lá, já tem aqui um entendimento melhor sobre esse tipo de poder. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja,
O evangelho, ele tem o poder inerente, né? É o poder que reside nele mesmo, no próprio evangelho, para salvação de todo aquele que nele crê. Então, a palavra dinamis traz a ideia de que é o próprio evangelho, aquilo que carrega, que reside este poder, que no caso aqui do texto é o evangelho, o próprio evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele tem em si mesmo a capacidade. Então isso já me fala aqui uma coisa muito importante para mim e para você. Nós não temos que nos envergonhar do evangelho. Nós temos que pregar a palavra de Deus e o próprio Senhor se encarrega. É Ele que se encarrega de convencer os corações. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é a sua eloquência, não é a minha capacidade de falar bonito, de falar bem. Não, é o próprio evangelho que tem o poder. Eu tenho um testemunho aqui, quero só abrir um parênteses, de um pastor que ele era ex-homossexual. Tem gente que diz que homossexual ninguém se liberta da homossexualidade. Tem gente que vai pensar que a pessoa nasceu na alma errada, né? O corpo, a alma feminina no corpo masculino e vice-versa. Mas eu tenho esse testemunho de um pastor que ele era transexual, ele se vestia de mulher, ele já estava ali começando a modificar até o seu corpo, né? Tomando hormônio, fazendo alguns procedimentos para se tornar uma mulher. E ele conta no testemunho dele que ele um dia estava andando na feira e uma senhorinha, né? Aquela senhora do coque, aquelas bem assembleana, aquelas irmãs de oração, ela olhou bem dentro do olho daquele homem vestido de mulher e disse na autoridade do Espírito Santo, ela disse: filho, Jesus Cristo te ama. Aquela palavra entrou no coração daquele homem de uma maneira tão poderosa, né? Com um poder de salvação tão tremendo, que aquilo ficou martelando a cabeça dele. Ele conta no testemunho que ele dizia: mas ninguém me ama. Quem é esse Jesus que aquela senhora disse que me ama? Como assim? Eu sou um lixo? Ninguém me ama? Quem dirá Jesus? E aquilo ficou trabalhando no coração dele. O poder começou a penetrar na sua alma morta, em seus pecados e seus delitos e pecados. Então aquele homem se despertou para frequentar uma igreja. Ele fez uma visita e ele começou a ir na igreja, sentava no último banco, ainda vestido de mulher, e ninguém recriminou. Continuaram ali pregando o evangelho foi entrando no coração, a palavra de Deus foi transformando aquela alma perdida, até o dia em que ele levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí ele conta no testemunho que aos poucos, não foi de uma vez, foi um processo, aos poucos, as suas vestes foram mudando, o cabelo foi cortado, e aí daqui a pouco ele já estava se vestindo de homem novamente, e hoje ele é um pastor que dirige igreja e é uma grande bênção, é um profeta de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o evangelho é isso. Aquela senhora, ela falou: Jesus Cristo te ama, filho. E aquilo foi como uma flecha incandescente, inflamada, cheia do poder de Deus, penetrando numa alma perdida. Então, o dinamis é o poder de Deus. E uma palavra em português que vem nessa raiz, e se você não sabe, eu tô aqui falando várias coisas, mas não se preocupa, tá, irmão? Em querer decorar essas coisas, é mais para o nosso crescimento mesmo, tá? A nossa língua portuguesa, ela tem uma origem. A origem do português é no latim. Então nós temos ali muitas palavras que têm origem latina, né, no latim. Só que o latim, ele tem a sua raiz no grego. Então muitas palavras que nós falamos em português são de origem grega. Por exemplo, a palavra microfone é uma junção de duas palavras gregas. Mikros, que significa pequeno, né, mikros, e fone, que significa voz. Então, microfone, tipo voz pequena, então é mais ou menos essa a ideia. E nós temos muitas outras palavras, e uma das palavras que tem origem grega é essa palavra aqui que você está lendo, dínamo. Né? O que é um dínamo? Essa palavra dínamo, ela tem a origem na raiz dinamis, né? Que é do grego. Então o que significa essa palavra? O que é um dínamo? Um dínamo é um aparelho que gera corrente contínua, convertendo
energia mecânica em energia elétrica através da indução eletromagnética encontrada em carros antigos, né, hoje substituído pelo alternador. Então aqueles que entendem um pouquinho mais de carro, os mais antigos vão se lembrar, né? Eu tive uma Brasília 79, mais antiga do que eu, mais velha que eu, claro, quando eu tinha 18 anos. E aquela Brasília, ela tinha um probleminha lá no alternador, né? E não era o alternador, era o dínamo. E aquela peça, ela não fazia a função dela, que era transformar energia mecânica em energia elétrica, né? Ela não carregava a bateria. Então, essa palavra dinamis, ou dínamo no caso aqui, traz para nós um grande aprendizado para a pregação do evangelho, para o poder da salvação, que Deus, através do seu poder, ele transforma, converte, aleluia, ele converte a nossa energia mecânica, né, você ir lá pregar, falar de Jesus, a nossa energia mecânica em energia elétrica, ou seja, no poder de Deus. Então quando eu e você prega, né, a gente vê no Facebook, nas redes sociais, nós vemos às vezes tem um irmão que prega nas praças, ele prega na Paulista, ele prega na Praça da Sé, e ele prega assim veemente, de maneira muito, veemente, e ele arruma muita confusão, é um barato lá na rede social, muita confusão, muita gente vem confrontar ele, mas ele continua pregando, porque a palavra de Deus, ela converte. O dínamo de Deus, ele converte essa nossa energia mecânica em o poder para pregar o evangelho. Amém? Então, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aqui a palavra é a palavra dinamis, né? Então, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. As pessoas falando, é loucura você ficar indo para a igreja, é loucura você ficar orando, jejuando, lendo a Bíblia, isso é loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para mim e para você, que somos salvos, é o poder de Deus. Ouve o evangelho, trabalha, abre o seu coração, recebe palavra de Deus dentro de você, que você vai ver o poder de Deus transformando a sua vida de dentro para fora. Então esse foi o nosso primeiro ponto aqui sobre o poder da salvação. Vamos em frente aqui na nossa aula. O segundo poder, lembra-se que nosso primeiro ponto do estudo é o poder que não depende de mim. Então, o poder da salvação não depende de mim. Eu tenho que pregar o evangelho e as pessoas que vão ouvir vão ser edificadas, vão ser salvas pela própria fé em Jesus, e o próprio evangelho tem esse poder. E o batismo no Espírito Santo? É a mesma coisa. A palavra dinamis, ela também é associada dentro desse contexto do batismo no Espírito Santo. Então aqui, nós precisamos entender que o batismo no Espírito Santo não depende de mim. O poder que vai emanar sobre a minha vida, a partir da minha vida, não depende de mim. Então vamos ver como que é essa história aqui. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, mas receberão poder. A palavra poder aqui é a palavra dinamis. Então tudo que eu expliquei até aqui se aplica também nessa ideia. Jesus, ele disse que o poder do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo viesse sobre os crentes, eles receberiam esse poder dinamis, esse poder inerente do Espírito Santo, que não depende de nós, mas depende única e exclusivamente do próprio Espírito Santo, que é o poder de Deus para sermos o quê? Testemunhas. Então nós podemos testemunhar debaixo desse poder. A nossa palavra não é palavra persuasiva de sabedoria humana. Nós não estamos aqui simplesmente para contar histórias, nós estamos aqui para pregar a palavra de poder, debaixo de uma manifestação de poder. Receberão dinamis, receberão poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
E adivinha outra palavra que é em português que é associada à palavra dinamis? Dinamite. A palavra dinamite vem dessa raiz dinamis. E o que é uma dinamite? É claro, você sabe que a dinamite é um artefato explosivo, né? Mas olha, eu fiz aqui uma pesquisa simples. Olha o que fala nessa pesquisa sobre a dinamite. Para fazer a dinamite, precisa-se apenas de 2 elementos. Ele fala aqui, ó. Primeiro, nitroglicerina e o segundo, um elemento chamado terra diatomácea. É claro, eu não sou químico e nem sei o que é uma terra diatomácea. Eu só sei que existem muitos tipos de terra, de barro, e existe uma terra chamada terra diatomácea, que é usada para a fabricação desse artefato explosivo que é a dinamite. E aí aqui ele ainda fala, apresenta-se puro, maciço e muito leve. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão? Acerca do batismo no Espírito Santo? Que quando existe essa fusão da nitroglicerina, que nós poderíamos aqui, é claro, de uma maneira ilustrativa, falar que é o poder do batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Essa nitroglicerina, quando se funde, quando se junta com essa terra diatomácea que somos nós, pó da terra, formados do pó da terra, um caco de barro, um vaso na mão do oleiro, quando essa nitroglicerina, quando esse poder de Deus vem se junta com essa terra que somos nós, existe uma explosão. A dinamite de Deus. Você e eu, meu irmão, nós somos uma dinamite de Deus quando nós estamos cheios do Espírito Santo, porque o poder de Deus, ele vai visitar pessoas, ele vai curar enfermos, ele vai expulsar demônios. O poder de Deus é o dinamis que ele tem para mim e para você. Então, o primeiro poder que não depende de mim, poder da salvação. Segundo poder, poder do Espírito Santo, o poder do batismo com o Espírito Santo, que também não depende de mim. Então vamos aqui só rapidamente, nós temos no decorrer do nosso seminário aulas específicas, né? Tem até dentro de um dos módulos uma aula para cada um dos dons. Nós temos uma aula para cada um dos dons que está listado aqui em 1 Coríntios capítulo 12, né? Mas nós vamos aqui só dar uma passada breve para nós sabermos quais são esses dons, qual é esse poder, o que eu tenho que buscar, porque a palavra diz que eu tenho que buscar com zelo os melhores dons, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8, diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, os dons de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. E aí ele continua depois dizendo que o Espírito concede a cada um conforme for útil. Então vamos entender essa ideia dos dons. A palavra dons é a palavra grega charisma, ou harisma, ou charis, né? Vem de graça nessa palavra. Então, charisma significa favor de alguém, que alguém recebe sem qualquer mérito, é o dom da graça divina. Então, essa palavra dons, quando você vê na Bíblia, ela vem dessa palavra charisma, charismata, né? Tem algumas variações do grego. Então, a primeira coisa que eu preciso entender sobre dons espirituais é que, claro, além de não depender de mim, como nós já vimos, é um favor imerecido. Não é porque talvez lá no mundo secular eu era um professor que agora Deus vai me levantar como mestre na igreja. Não é porque lá no mundo eu tinha algumas habilidades que Deus vai agora me acrescentar. Não. Os dons são favores imerecidos. Deus ele distribui a cada um conforme quer. E nós temos aqui esses 9 dons que são frutos do caris, do charisma de Deus, de um favor imerecido. Então, só para efeito didático e para você entender um pouquinho mais e gravar melhor essa
essa composição dos dons, nós temos aqui a primeira classificação que nós chamamos de dons de revelação. Esses dons de revelação, são 3 dons desses 9 que são classificados como dons de revelação. Primeiro, dons de palavra de sabedoria, o dom de palavra de sabedoria. Isso não é uma palavra de sabedoria de alguém que pode falar sabiamente a palavra de Deus, não. Dom de palavra de sabedoria está dentro dos dons de revelação. Depois, a palavra de ciência ou palavra de conhecimento, que também tem a ver com revelação. Né? Hoje nós não vamos entrar aqui a fundo explicando o que são esses dons, porque senão essa aula seria muito longa. Mas nós precisamos compreender que existem esses dons. E o dom de discernimento de espíritos, que são um dom muito importante também nesse campo da revelação. Outra categoria, para efeito didático, é o dons de poder, que são dons da fé, dons de curar e operação de maravilhas ou operação de milagres. E o terceiro e último são os dons de inspiração, que compõem a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, esses 9 dons, eles estão aí à disposição para nós orarmos, pedirmos, buscarmos, desejarmos, acima de tudo, desejarmos e poder fazer a obra. É o dom do Espírito Santo, é o poder do batismo com o Espírito Santo, que não depende de nós, mas depende da graça divina. O segundo ponto, agora já caminhando aqui para o final da nossa videoaula, é os dons que dependem de mim, o poder que depende de mim. Ou seja, nesse caso é necessário tomar posse. Nesse caso eu preciso me posicionar diante deste poder, porque é um poder que depende de mim. Então vamos lá, já estamos chegando no final da nossa videoaula. Então, o primeiro poder aqui é o poder de filho, né? Olha o que diz a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então aqui, no Evangelho de João, ele fala sobre aqueles que desprezaram Jesus. Diz assim, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui existe essa palavra poder, mas aí você vai se impressionar com essa informação, porque quando eu fui pesquisar no grego, o que significa, qual é essa palavra poder, eu fiquei impressionado, porque não é a palavra dynamis. Aqui é uma palavra que nós falamos exousia, né? Exousia, que aí aqui no caso, só voltando lá no grego, é que essas coisas eu não consigo me conter, né? Só voltando lá no grego, aqui o U, que no caso é o Y, ele está acompanhado da vogal ômicron, então é um ditongo. Então quando tem as duas vogais, então você não fala I, mas você fala U. Então nesse caso é exousia. Então não seria tão correto você falar exousia, né? O O ele se suprime, né, aqui no caso, e ele fica exousia. Então exousia, ele é diferente do dynamis. Vamos entender o que é essa palavra exousia. Aqui nos nossos léxicos nós temos aqui essa explicação. Exousia significa poder de escolher. Significa uma licença ou permissão, um poder da autoridade, o poder de reger ou governar. O poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Então, pera lá, vamos tentar entender aqui o que significa isso. Quando nós lemos acerca do poder de filho, em que nós temos que tomar posse do poder de filho, nós temos que entender que ali o que o Senhor está nos ensinando nas Escrituras é que eu preciso exercer esse poder, eu preciso exercer essa autoridade, né? É o poder ou permissão, uma licença ou permissão, é um poder da autoridade. Então o Senhor, ele nos dá autoridade, nos dá o poder, o direito de sermos filhos de Deus. Então eu e você, nós temos o direito, nós temos isso, por isso que depende de mim, por isso que depende de você. Tem muito filho de Deus, irmãos, que está vivendo uma vida
muito miserável, uma vida muito, sabe, pegando migalhas sabe? E na verdade, eu não estou dizendo que, não estou aqui pregando prosperidade, teologia da prosperidade, não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós precisamos tomar posse, ser filho de Deus. Então, quando eu abri minha geladeira, que eu vi ela vazia, só com a garrafa de água ecoando no fundo da geladeira, eu preciso declarar e tomar posse desse poder e declarar e profetizar, dizer: eu não aceito essa condição de miséria na minha vida, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do Altíssimo, Ele me deu poder para ser filho de Deus, e se eu sou filho do Rei, o Senhor é o dono do ouro e da prata, da terra e da sua plenitude, eu não aceito essa situação na minha casa, eu não aceito essa situação no meu lar, na minha família. Então isso é tomar posse de filho, isso é dizer: eu tenho um pai, isso é dizer, saber, não, eu não sei o que vai acontecer, eu estou desempregado, veio uma enfermidade, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei, eu tenho um pai, um Deus que cuida de mim, e Ele está no controle da minha vida. Aleluia. Então, existe o poder. Primeiro, poder da salvação, não depende de mim. Segundo, poder do batismo no Espírito Santo, não depende de mim. Não adianta alguém ficar falando com você, ó, dá glória, que você vai ser cheio do Espírito Santo. Não, isso é algo que vem de Deus, é graça, é o fruto da graça de Deus. Então, poder, o segundo ponto é o poder que não depende de mim, é o poder do batismo com o Espírito Santo. E agora nós temos o poder de ser filho de Deus. O poder de ser feito filho de Deus, e é algo que depende de mim, depende de eu tomar posse desta condição de filho de Deus. Você é filho de Deus, irmão? Você já parou para pensar que Ele já te deu esse poder de ser filho de Deus? Amém? Vamos em frente aqui, já estamos chegando no final. E aqui o último poder que eu quero compartilhar é o poder sobre o inimigo, né? O poder sobre o diabo, o poder sobre as opressões malignas. Olha o que diz em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui a palavra poder, eis que vos dou poder, é a palavra exousia, ou seja, Deus já nos deu essa autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, nos fará dano algum. Ou seja, o diabo, ele está sujeito à autoridade. E Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Olha o que diz aqui o próximo texto. Ah não, eu não coloquei. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão em novas línguas. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, o poder da autoridade de Deus está à nossa disposição. É o exousia de Deus. Não permita que o diabo ele venha cirandar sobre a sua vida, mas exerça a autoridade, exerça o poder de Deus. Então, deixa eu vir aqui um pouquinho mais para o lado. Aqui a nossa conclusão. Nos dois aspectos apresentados neste estudo sobre o poder de Deus, podemos concluir em primeiro lugar que a salvação e o batismo no Espírito Santo não dependem de nós. E que precisamos fazer, o que precisamos fazer é pregar o evangelho da salvação e buscar com zelo os melhores dons. Então acho que esse é um ponto que eu investi bastante energia aqui para que você entenda. E o segundo ponto, e em segundo lugar, temos que nos posicionar a respeito do poder de ser filho de Deus, bem como o poder sobre o inimigo, que no caso depende de nós, pois Cristo já conquistou na cruz do Calvário toda a autoridade, todo o poder. E eu quero finalizar essa aula lendo aqui 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 em diante, na versão NVI, que diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, olha isso aqui, muito importante esse finalzinho, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Então, meu irmão e minha irmã,
esta foi uma palavra poderosa, né? Eu e você precisamos compreender, é claro. Você talvez, não sei se você esperava que eu chegasse aqui para falar do poder de Deus, sobre, pastor, sapatear e rodar na igreja é o poder de Deus. Enfim, irmãos, que cada um julgue e tenha o discernimento espiritual de todas as coisas, mas uma coisa é certa, esse poder que eu apresentei aqui é o poder das Escrituras, é o poder que eu e você precisamos buscar. Amém, meu irmão? Glória a Jesus, espero que essa aula tenha sido uma bênção esclarecedora na sua vida e que possa te transformar, porque o objetivo é o poder que nos transforma. Amém? Então fica na paz, meu irmão e minha irmã, e até a próxima videoaula, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.